Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Hoje finalmente a gente vai falar sobre arquitetura hexagonal, tá? Um tema muito pedido por vocês, tá? Finalmente a gente tá falando sobre isso, ele aqui no canal, tá? Então, já tenho dois disclaimers para fazer para você desde o início. Primeiro, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, seu comentário já no início do vídeo, para você não esquecer depois, e se inscreve no canal porque vai ter mais conteúdo sobre isso. Mas eu preciso do engajamento desse vídeo aqui, tá? Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas é bem importante porque esse tipo de conteúdo é difícil de encontrar gratuitamente e principalmente em português. Então, se você curte, pô, já dá esse gás aí pra gente, beleza? Segundo disclaimer, recentemente, né, eu vi uma discussão bem acalorada ali, bem interessante no LinkedIn sobre esse assunto e me deu gatilho para eu trazer um vídeo, né, pra gente comentar, conversar um pouco sobre isso aqui no canal, que eu acho muito importante para todo mundo, beleza? Então vamos lá, né? Primeiro, né, a gente tem mais ou menos um checklist aqui que a gente vai cobrir nesse vídeo, tá? Então eu tô te dando até um spoiler aqui. E principalmente a parte da conclusão aqui é a parte que eu diria mais importante do vídeo, tá? Então fica até o final para você entender essa conclusão. Mas é importante a gente entender todos esses conceitos primeiro, fechou? Então vamos lá. Essa imagem aqui, né? Primeira imagem, vamos focar nela primeiro. É a imagem original ali do artigo lá do Alistair Cockburn, que foi quem introduziu esse conceito de arquitetura hexagonal lá em 2005, tá? Não foi criado totalmente do zero, então já existia conceitos semelhantes com esses anteriormente, tá? Mas ficou muito conhecida pelo Alistair Cockburn em 2005, fechou? E essa imagem aqui é a imagem do post lá, do artigo original, falando sobre arquitetura hexagonal. E aí, aqui a gente já consegue ver o segundo nome, né, vamos dizer assim, dessa arquitetura, tá? Porque a arquitetura hexagonal, na questão do hexágono, né, já respondendo perguntas que provavelmente você faria se você estiver aprendendo sobre isso aqui pela primeira vez, é o seguinte: não tem nada a ver, tá? Não tem restrição de número de adaptadores, de camadas. O hexágono aqui não tem nada a ver, é só uma figura bonita, interessante que o Alistair pensou para poder explicar o conceito, beleza? Então, fica claro isso. E aí, existe o segundo nome dessa arquitetura, que é provavelmente a que faz mais sentido e que você vai ver bastante na literatura, que chama Ports and Adapters. Portas e adaptadores. E esse é o nome perfeito, porque é exatamente isso que ela fala pra gente, tá? E a gente vai entender mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, eu vou descer aqui e vou usar essa imagem daqui de baixo, que eu acho ela mais interessante, tá? Do que a original ali, eu acho ela mais didática. Fica mais claro aqui. Então, basicamente, né, quando a gente bate o olho aqui na arquitetura, vou até tirar essas coisas aqui da tela. Quando a gente bate o olho na arquitetura aqui, a gente já consegue ver alguns conceitos importantes, tá? Que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Primeiro, você consegue ver aqui que existem dois lados da arquitetura, né? Da aplicação, vamos dizer assim. O primeiro é o lado dos atores, ou seja, quem vai interagir com a nossa aplicação, certo? Seja uma outra aplicação, seja um usuário, seja um teste automatizado. E o lado direito é o lado aqui dos recursos. É o que a nossa aplicação ela vai interagir. Seja um file system, seja um banco de dados, seja um serviço externo, não importa, beleza? Então existem essas distinções, vamos dizer assim. Então existe o lado dos atores e existe o lado dos recursos, tá? E aqui no meio da aplicação existe o domínio. Tá? Aqui é o core da aplicação, né? Aqui é onde estão as regras de negócio da aplicação. Tá? Só que aí, olhando para a imagem aqui, a gente já consegue tirar algumas conclusões. Primeiro, o Alistair ele tem a pretensão de explicar para você como você vai estruturar esse domínio, o que está dentro aqui da aplicação? Não, certo? Então aqui na imagem, por exemplo, não tem pretensão nenhuma de explicar como é que está organizado aqui dentro. Lógico, no dia a dia vai ser importante você pensar como é que você vai estruturar isso. Mas a arquitetura hexagonal, né, ports e adapters, não diz isso para você, porque não é a preocupação dela. A preocupação dela é a gente criar portas e adaptadores. Portas, basicamente, são interfaces que a gente vai definir, tá? Então a gente vai definir interfaces aqui na fronteira da aplicação e aí a gente cria os adaptadores, que são, né, nada mais nada menos que a implementação concreta dessas portas que são interfaces, certo? Então, portas igual a interfaces, adaptadores, implementação, beleza? Show! E aí, elas são divididas, né, basicamente também em duas partes, tá? As portas são divididas em duas partes. A gente tem as portas ali do lado dos atores,
e tem as portas do lado dos recursos. E o mesmo vale para os adaptadores. Existem adaptadores do lado dos atores e os adaptadores do lado dos recursos. Fechou? Beleza. Exemplo, né, para ficar mais claro aqui. Imagina que a gente vai criar ali, a gente precisa, nossa aplicação, ela precisa de ter um cliente HTTP, certo? E aí, a gente vai criar aqui na porta, né? A gente cria uma interface HTTP client. Essa interface, ela vai definir os métodos ali, por exemplo, que um HTTP client ele tem. Então, por exemplo, o HTTP client ele faz o quê? Ele faz uma request. Essa request, ela pode receber os dados, pode ser, por exemplo, a URL, você define os tipos, né? Mas pode ser uma URL, pode ser o método, pode ser o body, né? Da requisição. E aí ela devolve pra gente uma promise, por exemplo, que vai retornar um response que tem lá, por exemplo, o status code e o body da requisição se tiver, certo? Isso aí é o que basicamente todo HTTP client tem em comum, certo? Beleza, definiu a interface, aí agora a gente vai definir um adaptador. Quem que a gente vai utilizar, quem que vai implementar essa interface que a gente definiu? Pode ser um Axus. Todo mundo aqui já utilizou um Axus, né? Ou utiliza aí nos seus projetos. Então, a gente pode criar um adaptador para o Axus. Então, pode ser um Axus HTTP Client Adapter. E esse adaptador, ele vai ser implementação concreta utilizando o Axus, mas que segue essa porta, segue o contrato que a gente definiu aqui na fronteira da nossa aplicação, certo? Isso aqui é a parte, para mim, mais importante que você deve entender sobre a arquitetura hexagonal. Beleza? Até agora a gente não falou de vantagem, desvantagem, nem nada disso. Isso aqui é os conceitos básicos da arquitetura. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, e vou riscar o que é, tá? Então a gente já definiu aqui esses conceitos. Espero que você tenha até anotado, tá? Esses conceitos são bem interessantes aí para você já ir acompanhando aí e anotando caso você possa, né? Obviamente. Bom, beleza. O segundo conceito agora, não é conceito não, mas é mais questão de vantagem e desvantagem. Vamos direto para esse ponto, tá? Quais são as vantagens que você vê, né? Se você está aprendendo aqui a arquitetura hexagonal, por exemplo, a partir desse vídeo, né? O que você consegue ver aqui de vantagem? Consigo ver, por exemplo, separação de responsabilidade. Então você consegue definir as portas aqui, né? E os adaptadores. E aqui, de novo, a arquitetura hexagonal, ela não se preocupa em como é que você vai dividir as responsabilidades de forma interna aqui dentro do domínio, tá? É mais questão de você desacoplar responsabilidades e serviços que são serviços de terceiros, por exemplo. Imagina ali que você tenha, por exemplo, uma aplicação que ela foi feita em desktop, por exemplo, ali uma linguagem antiga ali em Delphi, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Se você for vai ser específico demais para um ator, para um cliente, né? Então, quando você precisar migrar isso, ou melhor, quando você precisar distribuir isso entre outros tipos de clientes, vai começar a dar problema. Lógico, eu estou usando uma linguagem aí mais antiga, né? Mas isso vale para linguagens novas também, da mesma forma, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Separação de responsabilidades. Melhoria nos testes, tá? Esse é o segundo ponto, que é, cara, isso aqui quando você cria portas e adaptadores, que você inverte a dependência, ó o dedo só ali entrando aqui, vou até anotar aqui pra gente, tá? É o D, que é o Dependency Inversion Principle, tá? Tem vários vídeos sobre Solid aqui no canal, inclusive vídeos aqui pra gente implementando, inclusive esse exemplo que eu dei aqui, que é o do Axus Adapter, tá? Axus, do FET. Então tem vários vídeos aqui. Se eu lembrar também, eu vou deixar na descrição aí e no comentário fixado. Mas aqui, a arquitetura hexagonal utiliza muito do Dependency Inversion Principle. Então é bem importante você entender isso daqui, porque você vai aplicar isso aqui muito na prática com a arquitetura hexagonal. Beleza? Bom, outras vantagens. Flexibilidade e adaptabilidade. Tá? Isso aqui, né? Acho que fica até claro aqui, até pela imagem, né? E um outro ponto aqui, por último, que para mim também é muito importante, que é ela ser agnóstica à tecnologia. Então, não é específico de tecnologia nenhuma. Você consegue aplicar esses conceitos aqui em qualquer tecnologia. Tá? Seja uma linguagem antiga, num framework antigo, seja num framework mais atual, seja no web, seja alguma coisa para desktop, para mobile, não importa. Tá? É totalmente agnóstico isso aqui. Então, são conceitos fundamentais, tá? Algumas desvantagens agora, tá?
complexidade. Obviamente, se você tem uma aplicação que ela é muito pequena, ela tem um porte ali, um escopo muito pequeno, obviamente, talvez não faça sentido para você aplicar esses conceitos, tá? É para você fazer tudo acoplado ali mesmo e vida que segue. Porém, se você tem uma aplicação que começou a crescer, começou a escalar, ou que você começou agora pequeno, mas você sabe que ela vai escalar, eu já recomendaria você ficar, né, pelo menos de olho nesses conceitos aqui de desacoplamento, beleza? Que vai facilitar muito sua vida no futuro aí, não muito distante, tá? Bom, segunda desvantagem, curva de aprendizado. Obviamente, né, tem todos esses conceitos que eu falei para você aqui que você precisa entender mais fundo, né, com mais propriedade para poder aplicar isso aqui no dia a dia, certo? Então, os devs que vão trabalhar com isso daqui no dia a dia, eles precisam entender esses conceitos, né, para conseguir implementar de forma eficiente, tá? E um outro ponto negativo que eu vejo é o custo inicial. Obviamente, né, quando você começar isso aqui do zero, vai ter um impacto ali no início do projeto, né, de tempo, de desenvolvimento e etc. Mas, à medida que o seu projeto vai crescendo, isso aqui ajuda muito, tá? Só quem trabalhou com arquitetura hexagonal e quem já trabalhou também com sem utilizar esse tipo de arquitetura, tá tudo acoplado, consegue ver os ganhos aí na prática, tá? No início, a curva de você criar tudo acoplado é muito alta, você consegue entregar muita coisa rápido. Porém, à medida que o seu projeto vai crescendo, vai ficando cada vez mais complicado de dar manutenção, de criar coisa nova, né? E de criar teste, principalmente, do que, né, quem começou com a arquitetura hexagonal, por exemplo, começou lá entregando pouca coisa, porque, né, no início é mais verboso, é mais complexo, porém, à medida que o tempo vai passando, a curva vai invertendo, e é bem interessante ver isso, tá? Então, esses são, para mim, os pontos de vantagem e desvantagem, né, da arquitetura hexagonal. E quando que você deve utilizar? Eu já meio que respondi essa pergunta, né? Então, assim, se você tem projetos que são muito pequenos, né, ou projetos que são simples e tem um escopo já definido ali, né, tem um início, meio e fim, né, basicamente, talvez não faça sentido, tá? Para mim, aí, com certeza, né, você vai sentir ali que é um over-engineering, né? Então, você tá fazendo muita coisa, tá usando uma bazuca para matar uma barata, né? Então, não faz muito sentido. Mas, se você tem uma aplicação ali que é um pouco maior, que tem o potencial de escalar, ou que você já sabe que vai escalar, aí eu já recomendo você utilizar a arquitetura hexagonal, tá? Sobre a Clean Architecture, né? Existem muitas comparações, né, entre a hexagonal e a Clean Architecture, tá? Mas eu diria pra você o seguinte, começa com a hexagonal, que ela é mais simples, né? Ela não diz tanta coisa ali pra você. Porém, a arquitetura hexagonal, a Porting Adapters, né? Ela não fala onde você vai colocar as coisas, como que você vai separar. Aqui, por exemplo, a parte do domínio, né? O que tem aqui dentro, como é que você vai organizar isso. Ela não diz muito sobre isso. Na verdade, ela não diz nada sobre isso. Agora, a Clean Architecture, ela já te dá esse tipo de informação, tá? Então, você vai precisar estudar um pouco mais também, né? Obviamente, a Clean Architecture ela começa a adicionar várias camadas ali de responsabilidade que é importante você entender, tá? Então, existe essa comparação e ela é uma comparação muito válida, tá? Qual é melhor, qual é pior, aí, né, depende do caso. Aí, existe agora a parte, pra mim, a mais importante no vídeo, que é a conclusão. Por quê? Já vou bater a real, né? Que é o seguinte. Não tem como eu te dizer qual, né, você deve utilizar, ou se você deve utilizar ou não. O que eu te passei aqui foi algumas recomendações, alguns avisos, né? Mas assim, eu não conheço o seu contexto, eu não conheço o seu time, o seu conhecimento, o seu produto, o custo, o prazo. Eu não tenho essas informações, tá? Então tudo isso deve ser levado em consideração, principalmente com o seu time. Tá? Não adianta você, achei interessante, vou começar a trabalhar com isso aqui amanhã. Não, né? Você tem que entender mais sobre isso daqui, fazer um projetinho pessoal ali, brincar um pouco com esses conceitos, aplicar isso na prática, sentir um pouco mais de confiança para daí trazer ele para o time, apresentar para o time e ver se faz sentido no contexto de vocês, tá? Mas existem pontos, né, que na minha opinião são muito importantes e podem ser aplicados praticamente em qualquer cenário, tá? Essa parte de desacoplar, né, serviços, por exemplo, libs terceiras como o Axios e etc. Aqui também você desacoplar banco de dados específico e não ter enraizado ali dentro, tipo um Postgres da vida ou qualquer outra coisa assim, ou um ORM. Ou no React, por exemplo, você já criar os componentes, tudo já utilizando libs de terceiro como um Sustent da vida, tudo
interno e engessado ali dentro, o Useform ou um React Query ou coisas assim, já ajuda bastante, tá? Então são esse tipo de conceito de desacoplamento que vale para qualquer, na minha visão, obviamente, para qualquer aplicação, tá? Mais importante, né? É você, junto com o seu time, tomar essa decisão final, tá? Eu tô aqui apenas para te mostrar alguns caminhos, mas é você que vai escolher qual que você vai seguir, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, seu comentário, ajuda muito eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Então, se você curtiu e quer mais conteúdo sobre arquitetura de software, cara, compartilha o máximo de gente que você puder esse vídeo, tá? E deixa seus comentários aí, fechou? Então, qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários. Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.